Shema Israel Adonai. Shalom, shalom, Boker Tov. Antes de mais, Shavuot Tov, nós estamos no domingo, ok? Se calhar já era Tov, deixa cá ver. Não, ainda é Boker Tov, ainda são 11h54, ok? Vamos então dar um estudo, ok? Que acho que é sumamente importante, porque parte do início da fundação do povo em si, do povo de Israel. Porque o povo de Israel ele começa, okay, com a entrega da Torá. Okay? A entrega da Torá no Monte Sinai, okay, é a instituição de uma nação, okay, que recebe as suas leis, okay, e que ao praticar essas leis, essa nação se torna diferenciada de todas as outras nações. Porquê? Por causa de alguns pontos que eu vou falar aqui. Então é importante entendermos, okay, que quando o Criador dá os 10 mandamentos, essa é a mitzvot, os 10 mandamentos, okay, ele divide em duas partes, como toda a gente sabe. Okay? E se nós analisarmos, 5 partes estão numa tábua, outras 5 estão noutra. E se nós vermos também com muita atenção, vamos entender que os primeiros 5 mandamentos se referem a quem? Ao Eterno. E os outros 5 mandamentos se referem a quem? A todos os outros, à humanidade em si, ou à sociedade que se estava estabelecendo, okay, naquele instante. Okay? Então é importante entendermos que quando Deus divide os mandamentos em duas tábuas, ele está dizendo o seguinte, assim: só existem duas coisas para o ser humano ter acesso ao Olam Rabá. O que é o Olam Rabá? É a vida futura. Okay? Só existem duas coisas, que é, primeiro, a relação entre nós e o Criador, okay? E segundo, a relação entre nós e os outros. Okay? Se a relação entre nós e o Criador for boa e a relação entre nós e os outros não for, a porta do Olam Rabá não se abre. Quer dizer o quê? Não teremos acesso ao mundo vindouro. Porquê? Não adianta me relacionar com o Criador, ok? E desprezar aquilo que o Criador criou, ok? Por isso o Rabbi Hillel, o grande Rabbi Hillel, ele diz uma coisa muito interessante, que é o seguinte, é assim: não faças ao outro o que não queres que te façam a ti. Okay? Então quer dizer o quê? Aquilo que eu não quero que me façam a mim, eu não vou fazer ao outro. Okay? Então o que acontece? Quando eu olho a segunda parte dos mandamentos, dos 5 mandamentos da Torá, okay, eu vou entender aquilo que eu não posso fazer para com os outros. Okay? Então o que acontece? Ainda que Deus nos ordene a prática dessas mitzvot, Deus também ordena uma coisa muito interessante, que é instituir pessoas que nos fiscalizam para ver se na realidade nós praticamos, ok, esse dever ou não. Porquê? Perante a nação. Porquê? Se uma nação está sendo estabelecida e se o Criador dá mandamentos, ok, eu tenho que respeitar esses mandamentos. Okay? Com temor, lógico, porquê? Com temor, com medo de que se eu os tropece, pode acontecer alguma coisa, ok? Agora entendo uma coisa: quem não acredita no Olam Rabá, como ele, o que seria o temor dele na desobediência das mitzvot? Nenhuma. Seria então o quê? O castigo que estes magistrados, que a própria Bíblia aqui fala, em Devarim 16:18, ok? Que Deus manda criar. O que é que acontece? Deus manda criar vigilantes. Vigilantes não é bem assim, mas pronto. Juízes, autoridades policiais e tudo mais, que nos obriguem na prática dessa justiça. Ok? Nos obriguem na prática dessa justiça. E outra coisa muito importante é a seguinte, é assim: há um bónus, vocês vão ver à medida do estudo, vocês vão ver o bónus que nós recebemos da prática desta justiça. Há um bónus que é muito importante, mas muito importante mesmo, ok? Então vamos lá então entender e perceber e compreender o que realmente então Deus quer em relação a uma sociedade justa. Como é que Deus vê, ou como é que a Torá vê, ok? A possibilidade de existir uma sociedade justa. Vamos ler aqui esta primeira parte então. Shoftim
Shoftim Veshotrim Titem Lecha Bechol Shearecha Asher Adonai Elohecha Notem Lecha Lishvatecha Veshoftu Et Chacham Mishpat Tzedek. Ok? O que é que isto quer dizer? Deus está-nos ordenando para nós criarmos ou nomearmos magistrados e funcionários. Para quê? Para que nas nossas tribos, isto é dado ao povo de Israel, mas para que nas nossas cidades, por exemplo, em todas as nossas cidades, ok? Como diz assim, em todas as tuas tribos, em todos os teus assentamentos, que o teu Deus te dá, eles governarão o povo com a devida justiça. Quer dizer o quê? Essas autoridades são para nos governar, ok? Com a devida justiça. O que acontece? Se na realidade nós tropeçarmos, nós extrapolarmos em relação àquilo que nos é obrigado a fazer, claro, temos a punição também da lei. Lógico que sim. Ok? Ainda que existe também a punição do próprio Criador. Ok? Mas vamos então ficar aqui só com esta questão por enquanto. Então o que acontece? Deus nos ordena, ok? Criarmos magistrados. Já viram que a Torá, ok? Já ordena há milhares de anos para nós criarmos juízes, para nós criarmos pessoas com autoridade, para nos punir no caso se nós não praticarmos aquilo que é correto, aquilo que é justo. Olhem a preocupação do Eterno. Ok? Então o que acontece? Ele dá as leis, ok? E a seguir cria o quê? Meios para que essas leis possam ser praticadas. Ok? Então é importante entendermos isto. Por isso, eu digo, é de suma importância nós entendermos o que é uma sociedade justa e o que é que a Torá vê como sendo uma sociedade justa. Vamos avançar. Depois Deus diz assim para esses mesmos magistrados. Eles devem ser criados, claro, mas eles também não podem julgar injustamente. Ok? Existem regras na própria Torá, ok? Em relação como realmente essas autoridades, esses magistrados devem agir. Ok? E diz assim: não julgarás injustamente, não demonstrarás parcialidade, não aceitarás subornos, pois os subornos cegam os olhos dos perspicazes e perturbam a súplica dos justos. Quer dizer o quê? Quando alguém vai julgar alguma coisa, ok? Lhe é dado uma recompensa, olha, julgar assim, e recebe essa recompensa assim. O que acontece? Ele vai olhar a recompensa e logo o seu raciocínio, ok, já não é imparcial. Já se torna parcial. Torna-se virado para quem? Para quem realmente está subornando. Ok? Por isso é que aqui a Torá nos diz que quem aceita suborno, ok, lhe cega aos olhos. Ainda que a pessoa seja perspicaz, ainda que a pessoa seja inteligente, ok, mas o suborno cega a visão da pessoa. Cega a visão da pessoa. Perturba. Ok? E o que é que acontece? A pessoa julga já não com justiça, mas julga já com parcialidade. Quer dizer, olhando à questão de que, não, é daquele que eu tenho que coisa. Ok? Julgar. Mas a Torá nos ensina que nós devemos julgar com imparcialidade. Ok? Diz-nos, isto é o versículo, ok, 19. Agora o 20. Justiça, justiça você buscará, para que você possa prosperar e ocupar a terra que seu Deus lhe está dando. O que é que acontece? Deus está nos ordenando a procurar o quê? Justiça. Tzedek, tzedek. Ok? Justiça, justiça. Tir-dor. Leman. Ok? Nós devemos buscar a justiça. Nós devemos procurar fazer aquilo que simplesmente é reto. Ok? Como eu posso julgar uma ação reta? Como é que eu posso julgar se a minha ação é justa ou não? Muito simples. Muito simples.
será que aquilo que eu estou fazendo vai prejudicar alguém? Será que aquilo que eu estou dizendo vai prejudicar alguém? Ok? Então o que acontece? Quando eu olho a minha ação ou aquilo que eu quero fazer, se eu meditar naquilo que eu quero fazer e olhar em perspectiva alargada e vejo onde é que até onde eu tenho travão, até onde eu posso agir. Porquê? Porque a minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro, não é verdade? Então o que acontece? Eu tenho que pensar que a minha ação não pode de forma alguma invadir o espaço do outro. Não pode de forma alguma invadir o espaço do outro. Então o que é que isto quer dizer? Por isso é que aqui está. A Bíblia diz, não faças ao outro, ok? O que não quer que te faça a ti. Quer dizer, não invadas o espaço do outro. De qual forma seja. Porque assim, injustiça significa sempre invadir o espaço do outro. O que é que significa? O que é que quer dizer invadir o espaço do outro? Quer dizer o quê? A nossa ação, aquilo que nós vamos fazer de qual forma seja, ok? Vai causar alguma influência em quem quer que seja. Ok? E se a minha ação causa influência em alguém, qualquer que seja a influência, negativa ou positiva, ok? Ela não deve ser feita. Ok? Então o que é que acontece? Eu devo ser o quê? Imparcial. Não olhar o meu interesse, olhar o interesse em si no geral. Ok? Isto é o que a Torá nos ensina, ok? Nesta passagem, no versículo 20. Tzedek, tzedek, tir, dor, leman. Ok? É importante entendermos isto. Justiça, justiça você buscará. Ok? Agora vejamos uma coisa muito interessante. Quando nós paramos para pensar, ok? O que é que na realidade eu possa fazer que pode invadir o espaço do outro? O que é que eu, ao agir, o que é que eu, ao fazer, ok? Posso invadir o espaço do outro? O que é que posso? O que é que eu não posso? O que é que eu tenho que observar? Ok? Como eu tenho que observar? Vejamos uma coisa muito engraçada. A Bíblia diz assim: pois eu indiquei para que instrua seus filhos e sua prosperidade a manter o caminho de Adonai, fazendo o que é justo e correto, a fim de que Adonai possa trazer para Abrão o que lhe foi prometido. Estão vendo? Estão vendo que quando nós não influenciamos na vida do outro, nem positivamente, nem negativamente, não influenciamos, ok? O que é que acontece? Nos é dado, nos é trazido, ok? Aquilo que nos é prometido. Okay? Então vejamos o quanto é importante, okay, nossas decisões não interferirem na vida de quem quer que seja. Ah, mas eu posso interferir de uma forma positiva. Calma, aquilo que tu achas positivo pode ser negativo aos olhos do outro. Ok? Então o que é que acontece? Vejamos uma coisa. O judaísmo conta uma história, ok, em que certa feita Arão há mentido para pôr uma esposa e o seu esposo em harmonia, ok? Há mentido, ok? Agora vejamos uma coisa. Quando se mente, ok, para conseguir algo até mesmo bom, ok? A base, e pensem comigo, a base dessa união é uma base sólida ou é uma base não tão sólida assim? É claro que é não tão sólida. Porquê? Porque a base é uma mentira. Ok? A base é uma mentira. E uma das coisas que nós temos que entender é o seguinte, é assim. Uma mentira dita hoje, ok? Amanhã, quem diz amanhã daqui a um mês, ok? Ela já muda. Porquê? Porque não é verdade. A verdade nunca se esquece. Porque é verdade. Aconteceu e não se esquece. Agora, uma mentira, como não aconteceu, foi criado algo no nosso imaginário, ok?
daqui a um tempo se esquece. Porquê? Porque não aconteceu, não é real. Ok? Não é real. Então, vê-se aqui e se apercebe-se aqui o quanto é importante, ok? Sempre sermos verdadeiros e justos. Sempre sermos verdadeiros e justos. Porque uma mentira não se suporta. Como eu volto a dizer, uma mentira não se suporta. Eu hoje digo uma mentira, daqui a um ano, se eu tiver que falar a mesma coisa, eu já vou falar de forma diferente. Porquê? Porque não me lembro do que eu disse lá atrás, porque era uma mentira. Agora, se é verdade e está gravado em mim, e é realmente a verdade, eu não vou esquecer. Eu vou falar essa mesma verdade. Ok? Então é importante isso. Então o que acontece? Quando nós criamos uma mentira, como se diz, piedosa, uma mentira do bem, ok? Essa mentira não prevalece. Um dia ela vai cair. Um dia ela vai cair. Ok? Então o que acontece? Eu, e a minha opinião, e acredito que seja essa a opinião do Criador, nós não devemos influenciar nem positivamente, nem negativamente. Nós não devemos influenciar ninguém. Ninguém. Okay? Agora é claro que a minha ação justa, ok? Justa, o que acontece? Beneficia outra pessoa, mas não quer dizer que eu entrei no espaço dela. Ok? Quer dizer, pode beneficiar outro sim, mas não quer dizer que eu tenha entrado no espaço dela. Vejamos um exemplo, ok? Imagina que eu crio algo benéfico para a sociedade. Eu crio algo benéfico, eu crio algo, como por exemplo alguém cria um telemóvel, exemplo. Okay? Sabemos que o telemóvel tem os seus malefícios, é lógico que tem os seus malefícios, então dá para entender que até o bom realmente pode ser mau. Está a entender? Depende do ponto de vista que nós olhemos. A bomba atómica, quem criou a bomba atómica, ok? Foi com um propósito bom e na realidade ele está sendo usado com um propósito mau. Estão vendo como é um bocado complicado em relação a isso? Então o que acontece? Muitas vezes é melhor que nossas ações realmente não interfiram em mais ninguém, a não ser na nossa própria vida. Porquê? Porque eu tenho que olhar para o outro. Eu não sei o que o outro quer. Eu não sei o que o outro pensa. Eu não sei o que o outro deseja. Como eu não sou bruxo, eu não sei, o que é que acontece? Eu tenho que olhar para mim, ok? Fazer as minhas escolhas o mais correto possível. O que é que acontece? Se eu ajo de acordo com a Torá, se eu ajo de forma justa, o que é que acontece? Não há ninguém na sociedade que me penalize. Não há nada na sociedade que me penalize. E não haver nada na sociedade que me penalize é um benefício para a sociedade em si. Ok? Já é um benefício para a sociedade em si. E é isso que a Torá nos propõe. Ok? A Torá nos propõe isso mesmo. Então é importante entendermos isto. Ok? Vamos aqui também a este Yahu. Ok? No capítulo 1, de 17 a 18, diz assim. Eu não vou ler, não vale a pena ler em hebraico, vou ler em português para que entendam. Aprenda a fazer o bem, dedicai-vos à justiça, ajude os injustiçados, defender os direitos do órfão, defenda a causa da viúva. Olhem bem, agora, mas eu disse há bocado que eu não devia intervir na vida de quem quer que seja. Ok? Mas a Torá me ordena a intervir na vida daqueles que são injustiçados e daqueles que têm suas debilidades. Ok? Então o que acontece? A Bíblia, a Torá me ensina, a Tanakh me ensina, ok? Que eu tenho que ajudar aqueles que são injustiçados. Quer dizer o quê? Se eu sei que eles são vítimas de injustiça, eu tenho que lutar a favor da justiça com eles. Agora, é claro, eu tenho que observar se realmente é injusto ou não. Estão a entender? Tudo tem um quê? Ok? Então o que acontece? Aquele que é injustiçado, okay? Porque é injustiçado, alguma coisa está sendo feita contra ele, sem ele mesmo merecer isso mesmo, okay? O que é que acontece? Eu tenho a obrigação de intervir. Ok? E também tenho a obrigação de defender o quê? O direito do órfão, o direito da viúva. Porquê? Porque o órfão
em si está debilitado, porque a sua condição de órfão, como a condição de viúva também, ela está debilitada. Então o que acontece? A Torá me ensina, ok? Me ensina a, na realidade, agir desta forma. Mas eu há bocado falei que eu não posso intervir. Não, eu não posso intervir na sociedade em si. Mas se eu vejo que a sociedade, que algumas partes da sociedade estão ao contrário daquilo que realmente devia ser, eu tenho que intervir. Esse é o dever de qualquer ser humano. Okay? Consciência me manda intervir. Se a pessoa realmente é justa, se a pessoa realmente vive segundo aquilo que o Criador assim determinou, okay? A pessoa vai intervir por si própria. Okay? Então é importante entendermos isto. Okay? Depois vejam outra coisa. Venham, vamos chegar a um entendimento. Quem é que diz isto? Diz Deus. Olhem bem, o que é que Deus está dizendo? Vamos chegar a um entendimento, que é o quê? Se vocês praticarem a justiça, eu vou perdoar-vos. Deus está dizendo aqui que Ele quer chegar ao entendimento com o ser humano. E qual é o entendimento que Ele quer chegar com o ser humano? Olha, pratiquem a justiça e eu perdoo os vossos pecados. Olhem que tremendo! Olhem que tremendo é, ok? A recompensa, ok? De praticarmos a justiça. Tu quer dizer o quê? Que se eu praticar os 10 mandamentos, 5 em relação a Deus e outros 5 em relação à sociedade, eu tenho a porta aberta para o Olam Rabá. Eu tenho acesso ao mundo vindouro. Porquê? Se eu pratico justiça, ok? E tenho a minha intimidade com Deus, a minha relação com Deus, os meus pecados são perdoados, ok? E eu tenho acesso ao Olam Rabá. Olhem bem, venham! Vamos chegar ao entendimento, diz Deus. Sede vossos pecados como carmesim, eles podem ficar brancos como a neve. Sejam eles vermelhos como a lã tingida, eles podem se tornar brancos. Ok? Então o que é que acontece? Deus está dizendo aqui, olhem, vocês podem estar nesta condição, mas se mudarem a condição e começarem a praticar a justiça, eu vos vou perdoar. Então o que é que acontece? É preciso vir alguém morrer por nós para sermos perdoados por Hashem, pelo Criador? Não! O que é necessário é nós praticarmos a justiça. É necessário nós praticarmos as boas obras. Não sou eu que digo, é Deus que diz aqui. Ok? Como veem, é Deus que diz aqui isto. Venham, vamos chegar a um entendimento. Diz Deus. Ok? O próprio Deus está pedindo para que haja entendimento entre nós e Ele. E qual é o entendimento? É como, por exemplo, assim, eu chegar ao pé de alguém e dizer assim, olha, agora vamos chegar a um acordo. Se fizeres assim, eu faço assim. E Deus está dizendo aqui isso mesmo. Se vocês praticarem a justiça, os vossos pecados serão perdoados. Não sou eu quem digo. Yeshayahu está dizendo isso. Ok? No capítulo... Perdão. Oi? Yeshayahu está dizendo isso no capítulo 1, verso 17. No 18, na verdade. Ok? Então é importante entendermos isto. Ok? Vamos andando mais um bocadinho e vamos ler aqui Shemot para que entendamos mais outra coisa. Falei convosco, disseram a Moisés, nós obedeceremos, mas que Deus não nos fale para que não morramos. Ok? Isto é o momento em que Deus está dando as leis no Monte Sinai, ok? Em que o povo está assistindo à manifestação de Deus e o povo diz, não Moisés, não, que Deus fale contigo e tudo aquilo que tu nos disseste nós vamos obedecer, nós vamos cumprir, porque se Deus continuar a falar connosco nós vamos morrer. Ok? Então nós vemos aqui que o povo, okay, estava declarando que Moisés seria o intermediário
de Deus em relação à prática dessa justiça. Por isso é que quando o povo pecava, o povo tinha que ir perante Moisés, okay? E Moisés daria a sua sentença. Okay? Moisés falaria aquilo que realmente Deus lhe ordenaria para que os outros cumprissem. É importante entendermos isto. É importante entendermos que se nós tivéssemos Deus nos conduzindo, ok? À primeira falha, nós éramos fulminados. Por isso Deus nos ordena criarmos, ok? Instituições, ok? Que governem nossas ações, que observem nossas ações. Porque na realidade o que acontece? Qualquer ação que eu faça, ela é vista, ela é vigiada. Por quem? Por quem me rodeia. Okay? Quem me rodeia é como se fosse, okay, um agente da justiça, okay, me observando. Se nós pensarmos que todo o ser humano que nos rodeia como um agente de justiça que nos observa, ok? O que é que acontece? Nós não vamos praticar o mal. Está a entender? Não vamos praticar o mal. Então o que é que acontece? Assim é. O povo está dizendo, não, Moisés, se tu aquele que vigia as nossas ações. Se tu aquele que vai vigiar as nossas ações. Porquê? Porque se for Deus, então nós seremos fulminados. Nós morreremos. Nós não suportaremos a justiça de Deus. Porquê? Porque a justiça de Deus é muito diferente da justiça do próximo. Ok? E então o que é que essas autoridades, ok, vão observar em nós? Ok? Aquilo que na realidade, ok, é necessário para que nós façamos, ok, para que nós contribuamos para uma sociedade mais justa, que é não matar ninguém, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho contra o meu próximo, ok? Porquê? Todas estas coisas, ok, são, na realidade, ok, não cobiçarás, falta aqui o não cobiçarás, ok? Porque o não cobiçar, acho que é o início de tudo. Até, na realidade, se nós fôssemos a pôr, eu penso, eu por mim próprio, se eu fosse a ordenar os mandamentos, eu punha não cobiçar, ok? No sexto mandamento. No sexto mandamento, eu punha não cobiçar. Porquê? Porque todo o resto vem na consequência desse mandamento. Se eu cobiço, eu vou roubar. Se eu cobiço, eu vou matar. Se eu cobiço, eu cometo adultério. Se eu cobiço, eu dou falso testemunho. Ok? Então o que é que acontece? Existe, e se nós observarmos bem, existe mandamentos, ok, que dependem de outros. Ok? O não matar ou não roubar. Como é que eu não vou roubar? Eu só vou roubar aquilo que eu desejei para mim. Então, se é aquilo que eu desejei para mim, logo vem o que em primeiro lugar? A cobiça. Okay? Não matar. Muitas das vezes para roubar tenho que matar. Ou muitas vezes para matar tenho que desejar matar. E porquê que eu vou desejar matar? Porque alguma coisa que eu desejei em si, para mim. Ok? Então eu vou matar. Okay? Então o que acontece? Se fosse eu, ok? Eu punha, por certo que punha, não cobiçarás como sendo o primeiro mandamento em relação ao homem. Não em relação a Deus, lógico, mas em relação aos homens. Okay? Nos outros 5 mandamentos da outra tábua, eu punha não cobiçar como sendo o primeiro mandamento. Porquê? Porque ele é o que abre as portas para todos os outros. Ou fecha as portas para os outros. Porque se eu não cobiçar, eu fechei as portas para todos os outros crimes a qual eu não quero cometer. Okay? Então é importante entendermos isto. Importante entendermos que Deus nos ordena, okay, que se nós não obedecermos
a todas estas regras instituídas por Deus, que foram postas até mesmo na sociedade, ok? Eu tenho que entender o seguinte, assim, perante a sociedade eu sou punido, ok? Perante Hashem, eu não tenho acesso à vida futura, ao Olam Rabá. Não tenho acesso ao Olam Rabá. Me é fechado as portas para o Olam Rabá. Porquê? Porque não me é perdoado os meus pecados. Mas ainda que eu viva em justiça, eu peco. Provavelmente sim, há coisas que aos olhos de Deus, calhar, não se agradam. Há coisas que nós muitas vezes não analisamos corretamente e fazemos e estamos interferindo na vida do outro. Ok? Então é importante isso. É importante entendermos que não devemos interferir na vida de quem quer que seja. Vivemos a nossa vida e o outro vive a vida dele, e o outro vive a vida dele, e o outro vive a vida dele. E a sociedade assim, ela, ok? Ela evolui. Okay? Eu só posso influenciar na vida da outra pessoa se realmente ela está sendo injustiçada ou se está em situação de inferioridade ou numa situação mais complicada em si, para não dizer inferioridade, ok? Porque até isso é errado, ok? Sabiam que é errado eu dizer que alguém está numa situação inferior a mim? Isso é pecado aos olhos do Eterno, porque eu estou dizendo que eu me estou pondo em cima e o outro em baixo. Não, na realidade a outra pessoa está numa situação menos propícia para ela. Menos propícia para ela. Então o que acontece? Cabe a mim criar essa situação mais propícia ao ser humano, mais propícia à pessoa. Como eu tenho ouvido, no Brasil houve aquele enchente grande no sul do Brasil, ok? E as pessoas estão numa situação menos favorável, alguém ajudou, alguém agiu, para quê? Para que essa situação, para que a pessoa que estava numa situação desfavorável ponha-se numa situação mais favorável a ela própria, mais favorável à sua vida, dar mais condições para que ela viva uma vida mais digna. Isso é muito importante. E ainda quem não acredita em Hashem, se ele na realidade fazer essa justiça, ok? Ele será ainda assim recompensado pela justiça que está fazendo, ok? Então é importante entendermos isto, é importante percebermos e compreendermos, ok? Que uma sociedade justa é realmente nós não interferirmos de forma alguma na vida dos outros, ok? Que estão seguindo com a sua vida. Eles fizeram suas escolhas, eles escolheram as suas vidas, nós não temos que interferir. Ok? Shalom, shalom a todos, toda a Rabá, obrigado por este estudo. Comentem, partilhem, ponham um like, ok? E isto ajuda ao canal com toda a certeza. Obrigado a todos, shalom, shalom. Shema Israel. Adonai